dia a todos. Mais uma manhã onde vamos gravar uma palestra, onde ela estará sendo disponibilizada no nosso canal do YouTube. Então, dando início, vamos à nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre querido, no envolvimento desses amigos espirituais, pedimos, Senhor, clareie os nossos raciocínios com todo o estudo que será feito nesta manhã, para novas reflexões, Senhor, para que possamos assim dar andamento à nossa encarnação firmes e seguros, Senhor. Envolve a nossa companheira Iole de Freitas, onde trará todo o fruto desses estudos para a nossa melhoria, Senhor. Envolve-a no seu manto de amor e a todos nós, neste momento, pedimos a esses espíritos, mas acima de tudo a Deus nosso Pai, a permissão para darmos por iniciada a palestra desse dia. Graças a Deus, Senhor. Vamos envolver a nossa querida Iole, mesmo vocês aí assistindo. Bom dia a todos. Obrigada, Marimília. Nós vamos fazer hoje um estudo, todos juntos, sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, está nas instruções dos Espíritos, a lei de amor, item 8, 9 e 10. E nós vemos então que nós temos três mensagens, três elucidações dos amigos espirituais. Nós temos a primeira de Lázaro, que foi transmitida em 1862. Depois nós temos a de Fenelon, que é o item 9, em 1861. E nós temos a terceira, que é transmitida pelo espírito Sanson, que foi trazida em 1863. É muito interessante nós vermos o fluxo destas mensagens e como Kardec as organizou, porque é muito marcante, né, essa lógica de raciocínio de Kardec, mesmo na função dele de organizador daquilo que a espiritualidade superior traz, né, em benefício do nosso crescimento, porque clareia o nosso raciocínio. E dentro do quadro da lei de amor, é muito interessante porque fala-se de sentimento, né? Que é o sentimento maior que as criaturas exprimem. E chama a atenção como que Kardec, ele, ao trazer na organização, né, estas falas desses três espíritos, ele dá um cunho de uma organização mental racional para nos favorecer, mesmo sendo a questão mote da questão, né, este foco, né, de luz interior, que ele começa então, o espírito Lázaro, a nos trazer, né, a origem disto, né? Porque, como está dito aqui, eu vou ler o primeiro pedaço, porque é muito claro, todos praticamente conhecem, mas é importante a gente verificar, não é, o que está sendo pontuado então por Lázaro. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Olhem só como é interessante já nesta frase, o sentimento por excelência. Mas os sentimentos são os instintos, nós vamos agora desdobrar um pouquinho, elevados à altura do progresso alcançado. Quer dizer, agora nossos sentimentos, os de amor,
na maior intensidade, né, e pureza que nós possamos expressá-lo, eles ainda estão na nossa possibilidade evolutiva, dentro daquilo que nós já construímos como espíritos imortais, no patamar que hoje estamos. E aí chegamos porque, na origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, interessante o corrompido, ele só tem sensações. Mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. E o ponto mais delicado, a palavra que é usada por Lázaro, do sentimento é o amor. Então, esse estado em que agora nós estamos já dentro do nosso processo evolutivo, seres ainda imperfeitos, mas já tendo, né, adquirido pelo processo de amadurecimento do ser, um estágio diferenciado das nossas primeiras encarnações, então fica claro que no início, né, o germe era o instinto. E o instinto, quando ele vai, o ser, através dos milênios, ele vai progredindo pelo seu próprio esforço e pela força mesmo da lei do progresso, né, ele já entra dentro do outro quadro, que é o das sensações. Nós tivemos um encontro de medicina espiritual que trabalhamos muito isso, né? Então, o que difere, quando é que entramos nas sensações, e aí ele já é mais instruído, ele sabe mais, ele compreende mais, e às vezes se engana, porque é imperfeito. Então, essa palavra é interessante, e corrompido. Corrompido no sentido de que não se rompe nada, não se esgarça nada, ele é íntegro, mas ele se engana ainda, porque ele ainda não consegue transmutar esta força inicial instintiva em sensações que, ao se aprimorarem e se desligarem de uma natureza muito mais animal, ela vai então se apresentando na sutileza dos sentimentos, e dentro deles o ápice da potência do ser é o amor. Então, é muito lindo quando ele diz que é o sol interior, isso é o amor, né? Que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e as revelações sobre-humanas. Então, nós detemos em nós, neste foco, não é? Tanto o conjunto de todas as nossas aspirações, mas também nós temos dentro de nós já amalgamados através dos milênios, ciência profunda, todas as conquistas que nós fizemos e reverberamos todas as nossas conquistas com todos os momentos históricos em que atravessamos e que também então, dos quais, melhor dizendo, nós também absorvemos as conquistas todas intelectuais, porque tem a instrução, tem o entendimento, mas elas geram a abertura para o campo moral, aonde o sentimento de amor é soberano. Então, nós vamos ver que nós vamos compreender que é preciso vencer estas primeiras etapas, onde o instinto é soberano, porque é da natureza da lei do progresso que ele vá se transformando e aprimorando até tornar-se sentimentos. E o espírito deve ser cultivado assim como a terra, quando ele dá um exemplo de que nós temos aqui uma semente, né? E aí nós já vamos ver logo em seguida Fenelon nos dizendo da essência do amor, ele é de essência divina. Então esta essência, ela está ali em germe, e a nossa riqueza futura depende do trabalho presente. Aí isso eu achei que era importante nós pensarmos, para a gente não achar que está fora da nossa possibilidade nós atingirmos, né, o amor incondicional. Por enquanto é difícil para nós, mas tudo que nós já podemos, nós não podemos bobear, desperdiçar a oportunidade, porque a partir daquilo que nós já vamos exteriorizar e transformar em ação, em benefício do outro, e isso quer dizer inicialmente nosso próprio benefício, porque nada de verdadeiro que nós passamos por outro deixa de existir dentro de nós, senão era falso.
Então, existe e aí eu transbordo e transmito, não é? Então, ele vai dizer assim, finalizando Lázaro, é então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, buscareis nela os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestiais. Ele já passa aqui a informação do passo seguinte da comunicação de Fenelon, que vai falar da relação do amor entre os seres. Então, primeiro, nessa primeira parte, né, nos é trazida a possibilidade de entendimento do que é o amor, da onde provém. Provém de todo esse progresso do instinto, da sensação, do sentimento mais puro. Isso compreendemos. Mas há que compreender que este sol interior que nós temos, ele, ao se expandir, ele se dirige aos outros e ele, a palavra-chave aqui no último texto, então, de Lázaro, ele nos une. Ele une porque é da natureza do amor chegar ao outro, compreender o outro, enxergar o outro, buscar amenizar as dores do outro, assim como, e é uma palavra muito interessante que Fenelon traz aqui no meio do texto dele, que nós todos, não é, ambicionamos, né, sermos atendidos pelos outros. Então, isso nos liga, porque é uma rede de comunicação. Nós exalamos o amor que nos felicita na medida do que já podemos. E nós precisamos, porque somos incompletos e imperfeitos, do amor do outro, inclusive nas circunstâncias às vezes mais íntimas, portas adentro da nossa alma, em circunstâncias psíquicas, emocionais profundas, onde nós nem mesmo muitas vezes sabemos aquilo de que precisamos. Mas é impressionante que não só os desencarnados que nos apoiam, que nos orientam, que nos guiam, como os encarnados com quem ombreamos, mas que também estão nesse pleno exercício de exteriorizar este sentimento magnífico que é o amor, eles intuitivamente, ligados ou não de maneira mais intensa ou menos às equipes espirituais, ao nosso próprio guia espiritual, ele intui a necessidade amorosa específica naquele momento, porque poderá ser uma necessidade individual, poderá ser uma necessidade individual que se espalha no âmbito familiar. Não sou eu que sofro nesta hora, eu sofro porque o filho sofre, eu sofro porque, ampliando mais, o amigo sofre. E aí nós vamos ver que eles vão lidando com este corolário, que nós temos a possibilidade de amar e de ser amados. Quanto mais nós amarmos, nós seremos amados por uma simples questão. Isso não é um comércio de amor, isso é simplesmente porque quando a gente se abre, a gente capta mais, a gente entra na faixa e nós vamos vendo que eles então vão nos mostrando que o amor nos une e que há que amar-nos uns aos outros, porque nós precisamos e sabemos como nós somos, né, felizes quando somos agraciados com o movimento que é dado pelo outro. E nós sabemos também que este amor que de nós ele emana para aqueles que nos são os caros dos nossos corações, mas que eles se espalham para camadas e camadas de amigos, de parentes, de conhecidos, até chegar no amor a toda a nossa sociedade, que é o que nós vamos ver que será tratado mais especificamente no item 10, né? Que é o amor pela humanidade, pela família humana. Mas não se chega a ela se nós irmos batalhando pouco a pouco, portas adentro de nós mesmos, até nos aceitando, nos amando e nos compreendendo, mas sendo também rigorosos conosco. O que a gente já pode, por que a gente não está fazendo? Né? Mas é interessante, né, essa escalada, né, como a pedrinha no lago, ela está ali, mas ela espalha.
E eles então vão nos mostrando esta progressão, né? Esta invasão do sentimento que parte de uma criatura e se espalha para o núcleo familiar, de amigos, da sociedade e da humanidade. Nós vamos trazer uma coisa interessante. No item 9, o Fenelon, ele traz, né, alguns itens. Eu vou pontuar um pouquinho, porque ele diz assim, né, qual seria então a essência do amor, a gente pode pensar. Ele diz, primeira frase logo, o amor é de essência divina. Então é aquela gota desta essência preciosa que existe em nós, que promana do amor do Criador por toda a criação. Não vamos nos estender, mas sabemos que toda é toda, é só ser humano, né? Toda a criação. Né? E ama quem? Aí é que está. Ele vai dizer, então, a gente ama no círculo íntimo, né? Mas importa amar ao próximo como a nós mesmos? Onde? Na família, na religião, na pátria? Ele vai dizer, não. Importa na humanidade inteira. Este não quer dizer que não importa, não, quer dizer que, além disto, importa na humanidade dele inteira. E em que resulta? Isso a gente ainda não tinha abordado, né? Ele vai nos dizer, resulta no aperfeiçoamento moral da criatura. Olha, como falamos, estava lá desde o início, na primeira parte, item 8, com Lázaro. E salta para o quê? Para a humanidade, para o coletivo. Então, aperfeiçoamento moral da criatura, da raça humana como um todo. E ele gera o quê? O que resulta do amor em expansão? A felicidade durante a vida terrestre, no mundo de provas e expiações, com todas as dificuldades que nós temos que enfrentar, né, gente? Muito bom quando a gente se permite amar, né? Amar a todas as criaturas, e muitas vezes, para sair deste tom muito abstrato, todos, a gente canaliza, exemplifica, vivencia na relação com um, com dois, com três, até ampliar. E aí ele vai dizer que o que expressa o amor? Esse ponto eu achei chave no estudo todo. Porque ele vai dizer, está aqui, eu vou ler porque fica melhor. A terra, morada de provas e exílio, provações e exílio, desculpem, será então purificada por esse fogo sagrado e verá serem praticadas a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício e todas as virtudes filhas do amor. Gente, é uma lista e tanto, né? Se a gente der conta de meia, tá bom, porque é inacreditável. E depois, no item 10, nós já vamos ver também, né, que será abordada pelo Espírito Sanson uma outra definição que complementa essa, paralela a essa, não diverge, né? Complementa, quando ele quer falar do sentido do coletivo, que é o ser leal, ser honesto e ser consciencioso. Tudo isso é do indivíduo, mas isto gera uma relação, e aí a gente pode se lembrar do que seria o dever, né? O sentimento de dever que está no Evangelho, por conta de toda a nossa postura junto a nós mesmos, aqueles que nos são caros, e à sociedade, né? Mas vamos voltar aqui a esta itemização, porque é muito importante. Nós recebemos de uma trabalhadora espiritual, através do médium, um trabalhador, amigo da casa, né? Um esclarecimento sobre uma palavra que às vezes a gente tem dificuldade de compreendê-la, e este espírito amigo conseguiu, eu acho, vamos ver o que vocês acham, jogar uma luz sobre ela, e diz respeito à capacidade de amar.
A palavra é suportar, que ela diz que a gente confunde. Porque suportar, aí vamos lá, porque eu quero fazer o cruzamento com caridade, humildade, paciência, devotamento, abnegação, né, resignação e sacrifício. Suportar é, primeiramente, dar suporte a outrem. Já mudou, não sei o que estou aguentando, o peso da minha mochila está pesada, tem que suportar fulano, beltrano, a mim mesmo, né, que é o mais complicadinho. Não, vamos ver de uma outra maneira. Primeiramente, olha a palavra, Espírito não desperdiça a palavra. Primeiramente, é dar suporte a outrem. É assegurar ao outro a nossa presença junto a ele. É isso. Mesmo que agora não tenha possibilidade da presença física, mas a gente tem meios de comunicação, né, virtuais, e temos, que nós vamos chegar lá no momento adequado aqui no estudo, né, através das preces, das irradiações e mentalizações. Assegurar ao outro a nossa presença. De que natureza? Várias, mesmo não sendo física. Mas tem que entender a qualidade da presença, não é isso? E é carregando o seu fardo quando ele estiver exaurido, quer dizer, a gente não só assegura a nossa presença junto ao outro, mas a gente, né, carrega para ele um pouquinho o fardo. Para isso, torna-se necessário uma possibilidade de manutenção profunda do equilíbrio interno, para que a gente possa se apresentar, não é, como amigos, se me permitirem até enfermeiros, né? Nesta semana se comemorou o Dia da Enfermagem, quer dizer, amigo do outro, o que ajuda a carregar o seu fardo. Por quê? Porque eu me simpatizo com ele, não no entendimento vulgar, acho ele legalzinho, é porque eu me identifico com a dor dele e ao fazê-lo eu sei me manter numa postura de firmeza psíquica, espiritual, para compreendendo, e às vezes nem compreendendo inteiramente, mas existe um movimento, uma intenção firme de chegar ao outro, conhecer as suas necessidades e as suas dificuldades e criar uma identidade com isto e partilhando mentalmente desta necessidade, mantendo-se você firme, você consegue emitir na sua vibração de amor um movimento que vai aliviá-lo, vai desconstruir a psicosfera psíquica dura, pesada, sendo de dor, seja física, seja emocional, porque este elan que sai da criatura de boa vontade, que está aprendendo a amar, a chegar perto do seu irmão, a poder oferecer o ombro, ele vai poder chegar firme, confiante em Deus e fazendo com que isto que dele sai seja então utilizado pelas forças do bem e seja então projetado sobre o irmão em necessidade, assim como todas as vezes que nós também estamos com uma necessidade de amparo, de maneira mais ou menos consciente, sabemos que somos também, não é, envolvidos nas vibrações de sustentação. Então, suportar é também uma estratégia. Aí vamos lá, esse ponto já ficou claro, né? Vamos tentar ajudar o outro, dividir com o outro. Agora, suportar é também uma estratégia para a convivência pacífica. Agora, neste momento, então, mais do que nunca, parece que é um tópico, né? Compreendendo a existência das naturais divergências e diferenças. É a capacidade de um aceitar o outro, em nome do amor e da causa que os une. Isso já vai para um terceiro ponto. Então, é a capacidade de entender o outro. Gente, e eu posso às vezes nem entender completamente, né?
Às vezes, mesmo na família, fala, meu Deus, mas para que fulano foi fazer isso? Não consigo entender. Mas não conseguiu entender? Ora, sustenta, se for possível, esclarece, com amorosidade na fala, com firmeza amorosa, mas vai até o outro. Aprende a arte de conviver em harmonia. Porque sem chegar ao outro, sem entendê-lo como um irmão na caminhada, com suas conquistas e dificuldades e com o seu modus operandi de conduzir o seu viver, que às vezes é muito diferente do meu. É uma criatura que atravessou plagas e situações totalmente diferentes da nossa, às vezes. Ele construiu o seu saber como espírito através de experiências outras. Por que eu acho que ele tem que ter o mesmo tipo de entendimento ipsiliteris como o meu? As vivências foram diferentes, mas há que aprender com o outro. Ele sabe coisas que eu não sei, porque ele experimentou situações que eu não. Ele lidou com essas situações, às vezes até semelhantes, de uma maneira diferente da minha. Então, a arte da convivência pacífica, que é a palavra usada, né, é muito, muito importante. E aí, nós vamos ver, vou tocar mais um pouquinho na questão atual em que esta possibilidade de estar junto, nem sempre ela implica na presença física. Aí, este espírito amigo diz o seguinte: solidarizem-se com o outro em verdadeiro sentimento de doação. Isto é cooperar mentalmente para neutralizar o peso que o outro esteja carregando. Olha, a gente coopera mentalmente. Estou marcando outra vez essa tecla. Para neutralizar a palavra, né? O peso que o outro está carregando, o peso psíquico, o peso às vezes da dor física, né? Suportar a situação pelo qual o outro está passando, isto é, aprendendo a discernir em como ajudá-lo mentalmente. Isto é importante sem, no entanto, ceder à vibração do outro. Olha só, aprender a discernir, a gente vai dizer, não sei fazer isso não, é o mais fácil de falar. Não sei não, né? Sabe, se quiser, se for por um amor, né, por alguém muito querido, por um filho, vai ficar inteligente em 2 minutos. E vai conseguir perceber, aprender a discernir como ajudá-lo mentalmente, sem com isto ceder, essa palavra é ótima, ceder à vibração do outro. O outro está mal. Se eu vou chegar lá e mergulhar naquele campo mental como o dele, como é que eu vou ajudar? São 2 que vão estar mal. Então, é muito importante a gente compreender que nesta hora tem uma outra palavra fundamental que um outro amigo espiritual nos elucidou, que é a compaixão. Não tem como conviver em harmonia com o outro. Você vê como eles vão dando passo a passo. Se eu não tenho compaixão, porque tem horas que eu não vou compreender racionalmente por que o outro agiu assim, nem vou compreender por que ele me magoou daquele jeito, porque eu fiquei magoado e ele nem estava percebendo, ele não fez com intenção, mas aquilo magoou. Então, se a gente não tiver compaixão uns pelos outros, vai ser muito pouco provável que a gente consiga mentalmente neutralizar o peso que o outro carrega e na lide, então, diária, nos lares, né? Agora, com todo este deslocamento tão limitado, o que nos coloca na oportunidade de convivermos por muito mais horas com aqueles que nos são próximos. Então, há que ter este olhar, e este olhar de compadecer-se, ele existe quando a gente se simpatiza com o outro, com aquilo que ele tem de bom, com aquilo que ele nos oferece de amor, mas também
compreendendo, simpatizando. Isso não quer dizer concordando, mas simpatizando, compreendendo, né? Buscando uma maneira, como está dito aqui, de ajudá-lo a superar as suas dificuldades. Então, essas questões são muito importantes e nós vamos vendo que dentro deste fluxo, né, de informações, esclarecimentos que essas 3 mensagens elas nos trazem, e nós fomos então alinhando, ou melhor, alinhavando-as, né, com estas ponderações vindas destes caros amigos espirituais, nós vamos ver que há que amar o outro, há que conviver, o amor une as criaturas, e aí nós vamos chegar, né, no item 10, como nós já mencionamos, quando o Espírito Sanson ele vai novamente pontuar algumas qualidades morais que se afinam com o amor. Ele vai dizer: amar, no sentido mais profundo da palavra, é ser leal, honesto, consciencioso, para fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. É procurar à sua volta a razão íntima de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para levar-lhes alívio. É olhar a grande família humana como a sua, porque essa família vós ireis reencontrá-la em outra época, em mundos mais avançados. Então, o que vão nos trazendo estes espíritos superiores? Eles vão marcando que, se não houver uma lealdade consigo, uma honestidade consigo, numa avaliação justa daquilo que eu já posso, do amor que eu já posso expressar, que posso colocar em ação, do amor que eu preciso do outro também, porque eu não vou negar que eu preciso, né? Do fato de eu ser, né, honesto comigo, com as minhas questões, e consciencioso das minhas responsabilidades e deveres, isto se espalha, cresce na medida em que a relação deixa de ser umbilical, deixa de ser eu comigo, que é necessária, é primordial, mas ela passa a também, né, se expressar na relação com o entorno familiar, os dos amigos, e vai, neste último então item, o item 10, né, aportar no amor, né, a grande família universal. Na medida em que Fenelon termina falando da Terra como um abençoado planeta, aonde nós estamos sendo acolhidos, e a necessidade da compreensão da totalidade do significado desta palavra terra, com todas as suas características, com tudo aquilo que a criação divina colocou no reino mineral, vegetal, animal, hominal, nós podemos compreender consciencialmente a nossa responsabilidade de amá-la, de respeitá-la, de sermos leais a tudo aquilo que ela nos oferece e não malbaratarmos tudo que existe na natureza, que é o regaço que nos acolhe. E dentro dele, né, acolhidos, estamos nós, a família humana. E aí, Sanson vai dizer que quando nós estivermos cada vez mais buscando aprimorar estas qualidades do espírito, nós estaremos ligados na carne, no corpo de carne, nesta abençoada encarnação, inclusive bendizendo este corpo, fazendo bom uso dele, mas compreendendo cada vez mais a dimensão espiritual que somos, mesmo mergulhados na carne. E como sendo esta dimensão espiritual, nós temos
a essência divina em nós e a proposta pela lei do progresso de fazer desta semente, deste germe, uma florescência de possibilidades espirituais, fazer germinar a nossa luz no coletivo. É isso que a gente queria marcar. Eles nos trazem esta ampliação, porque é para que nós olharmos as dores, todas as dores. É muito complicado. Na sopa. Procurar à sua volta a razão íntima, aquela que mora dentro da criatura e aquela que foi uma causa externa de provocar aquela dor. De todas as dores que oprimem vossos irmãos. Está no coletivo, gente. Aí a gente volta a uma questão, né, do objetivo do viver solidário. E aí nós vamos ver o que este espírito amigo nessa comunicação continua a dizer sobre, né, o entendimento da palavra suportar. Suportar também é sofrer algo penoso em nome de uma causa maior. Inúmeras vezes isto ocorre para a sustentação do trabalho espiritual, da família biológica e da família espiritual. Todos somos convocados a experimentar uma série de circunstâncias em nome do amor. Suportar é, então, muitas vezes, resignar-se ante o que não nos cabe alterar. É sofrer com a paciência transformadora, aquela capaz de modificar as causas e não apenas as consequências. O que está sendo trazido? A nossa responsabilidade no coletivo, como sociedade. E como que muitas vezes há que fazer sacrifícios, que é uma das palavras usadas aqui por Fenelon. Desagradável a palavra, mas necessária muitas vezes. Uma mãe muitas vezes faz sacrifícios inacreditáveis por seus filhos. Se ela tem esse potencial direcionado a uma criatura que lhe foi confiada, a um espírito que lhe foi confiado, ela tem já exteriorizada esta capacidade que pode se ampliar. Então, nós vamos também ver que suportar é resistir a uma ação enérgica que vem de fora. Porque ficar nessa posição, né, de suportar algo penoso em benefício de algo maior, em benefício de um ideal, em benefício de uma consciência coletiva, que é o sentimento de justiça e de amor, que são duas palavras também aqui usadas por Fenelon. Então, o que vai acontecer? Suportar é resignar-se ante o que não cabe alterar. Mas suportar também é resistir a uma ação enérgica que venha de fora. Olha como é diferente. O que eu não posso mudar, eu vou ter que lidar com aquilo. E se eu lidar com outro, né, atributo que está com paciência, esta paciência, pelo que diz aqui, ela é transformadora. E se eu conseguir suportar com abnegação e com resignação, resignação é o consentimento do coração. Eu estarei atravessando aquela dificuldade, tomando uma posição que é honesta, leal, íntegra comigo mesmo, em benefício do coletivo. E dentro desta circunstância, eu vou então ter um entendimento melhor do que seria a palavra caridade. É conservando-nos então firmes frente a certas situações contrárias aos nossos ideais e estarmos vigilantes para não sucumbirmos ou cedermos. Por que isso importa? Importa
porque a gente se esforçar, mesmo se sacrificar, ter um movimento de abnegação, de total devotamento por uma causa coletiva, por algo que seja em benefício do outro, e às vezes não é nem do coletivo, é de uma pessoa, mas você já sabe ali fazê-lo, isso é fundamental. E aí você vai ter que reconhecer os seus limites e os limites da própria lei e os limites da própria sociedade e verificar que às vezes suportar é resignar-se diante o que não nos cabe alterar. Olha a palavra que ela usa. Não nos cabe ali, mas mexer, a gente não tem condições de propiciar coisas melhores, não conseguimos. Mas nós, por outro lado, para termos esta postura de amor para o outro, de abnegação, não quer dizer que não devemos ser firmes nos nossos propósitos. Diante de certas situações que são contrárias aos nossos ideais, para que sejamos íntegros com aquilo que a gente pensa. Estaremos então vigilantes para não sucumbirmos ou cedermos. Cedermos à vaidade, cedermos ao egoísmo, cedermos às confusões mentais, ao desculpismo, à vitimização. Que agora bobeou, a gente entra na vitimização. Então, é importante que nós possamos pensar em todas estas colocações aqui trazidas e terminando, nós não poderíamos fechar este estudo sem trazermos o Mestre Jesus. E nós vamos trazê-lo através de um texto deste livro que traz excelentes ponderações. Chama-se Águas de Sabedoria e Renovação. É uma publicação da editora Fonte Viva. O espírito comunicante é Inácio e a médium é a Nemésia Bespalov. Quando tem um texto chamado A Cura pelo Amor, é o que tudo queremos, né? Ele nos diz: o amor que vem de Deus é fonte infinita que abrasa todos os seres e conforta todas as almas. É luz excelsa a envolver, acalmando, consolando e curando. Se quiser entender o amor, comece por doar-se em favor do próximo, voltando o olhar compassivo para suas lutas e desafios. Veja-o com os olhos da ternura que comove, que faz gerar a lágrima de reconhecimento de que são irmãos, filhos do mesmo Pai. O amor é o sentimento arrebatador que faz o ser não medir esforços para se dedicar ao outro. Amando, o ser é capaz de suplicar auxílio para o outro, é capaz de não medir esforços para ser instrumento de bênçãos a quem quer que seja. Jesus viveu o amor na terra, exemplificando-o e vivenciando em sua forma mais verdadeira. Amou e ama toda a humanidade, renunciando a si próprio. Curou, vivendo o amor completo e incondicional. Amem. Amem fervorosamente, intensamente, a Deus, a si próprio, os inimigos, toda a humanidade, toda a criação. Só assim serão capazes de curar a si próprios e também as chagas de todos os que necessitam e clamam por misericórdia ou estão adormecidos na inércia da ignorância. Jesus é o exemplo. O amor e a caridade são o caminho. Juntos, são a fórmula inequívoca da cura. Sejam amor e compaixão por onde passarem, amenizando os sofrimentos dos caminheiros cansados e ainda perdidos, à procura do amor que os arrebatará e os redicionará para o caminho da redenção. Um bom dia a todos, muita paz em nossos corações. Obrigada, Iole, por todo esse material para refletirmos. Embora tenhamos tido a oportunidade na vivência com o Senhor Jesus, Ele é o nosso exemplo maior. E é a Ele que nos dirigimos em agradecimento a tudo que nos exemplificou
mostrando-nos o caminho do amor. Obrigada, Senhor. Obrigada a esses incansáveis espíritos que são tutelados por esse irmão maior, também nos exemplificando esse sentimento através sempre das vibrações que nos envolvem. E assim, Senhor, agradecidos por todo esse manancial de exemplos, é que pedimos mais uma vez em agradecimento: fique conosco, Senhor. Nós estaremos cada vez mais aptos a esse sentimento, envolvidos por essa vibração dessa casa e por esses espíritos que torcem por cada um de nós. É que mais uma vez pedimos: fique conosco, Senhor. E assim pedimos a permissão para darmos por concluído esse estudo, mas agradecendo e pedindo a Deus, nosso Pai, a permissão para finalizarmos. Graças a Deus, Senhor.